Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 1, verso 12, diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes, perseveravam unidos em oração, com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2 nomes: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 12 apóstolos. Aleluia. Bem, o capítulo 2 nos fala de um momento tão impactante que marcou a vida desta igreja, que foi a descida, foi o enchimento, foi o dia de Pentecostes, onde a igreja foi batizada com o Espírito Santo. E logo adiante, nós vemos então Pedro ali sendo usado pelo Espírito Santo, no capítulo 2, pregando o seu primeiro sermão. Muitas almas são batizadas. Esta igreja começa de uma forma sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo. Agora que ela está se posicionando, ela está tomando o seu lugar dentro daquilo que Deus sonhou com esta igreja, se posicionando. Pedro prega, a igreja cresce, cheia do poder do Espírito. E eu queria que você acompanhasse a partir do verso 42, logo depois desta pregação de Pedro, aonde mais de 3.000 são batizados. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu queria que você repetisse comigo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio
dos apóstolos. Até aí. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Diga, unânimes. Eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a graça, com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, irmãos, que tremenda bênção é ver como esta igreja, ela crescia, como ela cresceu, como ela se desenvolveu. E eu quero trazer para nós nesta noite algumas características desta igreja, que servem para nós como um modelo, como um exemplo de como nos tornarmos, de como sermos a igreja que o Senhor sonhou. E eu queria começar nesta noite esta palavra, e o título desta mensagem é Ajudando a Igreja a Crescer. Eu queria que você entendesse que você, que foi comprado por Jesus Cristo no dia em que Ele entregou sua vida na cruz do Calvário, você que recebeu a salvação, o Senhor salvou você, o Senhor perdoou os teus pecados, morreu por você. Ele reconhece em mim, em você, em nós, Ele reconhece que nós somos a sua noiva, a sua igreja. Por isso, o sacrifício de Jesus nos faz uma noiva vitoriosa. Você é vitorioso. É como se Jesus dissesse, você é vitorioso e ponto final. Não tem mais ou alguma coisa, você é vitorioso. Nós somos vitoriosos por causa de Jesus na nossa vida. E Jesus, aqui em Atos dos Apóstolos, nós vemos a importância que Jesus dá à sua igreja, à sua noiva. Sabe, irmãos, às vezes nós nos esquecemos e passamos a olhar e achar que esta igreja, ela se trata de um lugar como esse, um prédio como esse. Isso aqui não é importante, isso não é igreja. Isso é matéria, isso é um templo que serve para nos agregar, nos unir aqui juntos. Isso não é igreja. A igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você. E o Senhor se importa com esta igreja, e Ele, para cada um que é comprado pelo preço do sangue de Jesus, Ele espera que nós nos envolvamos na sua obra e ajudemos a sua noiva, ou seja, a sua igreja, a crescer. Eu gostaria de compartilhar nesta noite de que modo eu posso proceder para contribuir para a minha igreja crescer e ser uma bênção em minha vida e através da minha vida, na vida de outras pessoas. Diga para a pessoa que está ao seu lado, meu irmão, você pode ser uma bênção na igreja do Senhor Jesus. Basta que você responda positivamente ao chamado de Jesus. Pastor, como é que eu posso contribuir, ajudar, colaborar para que esta igreja de Jesus, a igreja que eu faço parte como o corpo de Cristo, o que é que eu posso fazer para que a minha igreja, agora estamos falando de uma igreja local, o corpo de Cristo reunido neste lugar, de que maneira eu posso agir para fazer com que a minha igreja cresça? Primeiro lugar, ore pela sua igreja. Ore pela igreja, a oração é algo importante. Nós vemos na igreja primitiva, aqui em Atos dos Apóstolos, que eles perseveravam na oração. Não era 40 dias de oração,
24 horas por dia, dividido em todas as igrejas, não. Era continuamente, era uma perseverança. Porque nós acabamos de encerrar 40 dias de intercessão, e se nós vacilarmos, nós cruzamos o nosso braço e achamos que a missão está cumprida, e não é assim. O crente em Jesus Cristo, que deseja fazer a vontade de Deus, que deseja ter vitória todos os dias, precisa orar a Deus pela sua igreja, pela sua vida, todos os dias. Então, esta primeira maneira que eu queria declarar nesta noite, que você pode agir, você pode contribuir para que a sua igreja, para que a igreja cresça, é orando por ela, orando pela igreja, orando pela liderança da sua igreja. Amados, como igreja nós precisamos de muita oração. Você precisa todos os dias, quando for fazer as suas orações a Deus, lembrar de orar pela igreja do Senhor, lembrar de orar pela sua igreja, por esta igreja que o Senhor colocou na sua vida, para que ela seja abençoada. Qual é a primeira coisa? Orar pela sua igreja. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você tem orado por esta igreja? Você pode começar a partir de hoje a orar por esta igreja, orar pela sua liderança, orar pelos homens e mulheres que o Senhor tem levantado, homens e mulheres que têm se esforçado, homens e mulheres que têm desejado de fazer a vontade de Deus, e não é fácil a obra do Senhor. A obra do Senhor, ela muitas vezes, ela traz muito trabalho para aqueles que estão na liderança, mas o Senhor é conosco. Então, uma das formas, uma das maneiras que eu posso contribuir para que a minha igreja cresça, é orando por ela. Uma outra coisa que eu queria dizer para você nessa noite, que pode parecer algo muito simples, mas é muito importante. Se você ama esta igreja, se você ama a Igreja Batista Vida Nova, que recebeu esse nome pelo lugar que ela está, que ela foi plantada, porém ela é a igreja de Cristo, junto com todas as outras igrejas nesta cidade e no mundo. Se você deseja ver esta igreja crescendo, ajude a manter esta igreja em ordem e na limpeza da igreja. Diga para a pessoa: ajude a manter essa igreja em ordem e limpinha. Porque nós temos uma ideia que pessoas são pagas para limpar a igreja, então eu não preciso fazer mais nada. Você pode contribuir. Você pode contribuir por um lugar gostoso, agradável, aonde as pessoas chegam, elas se sentem bem. Aonde as pessoas desejam voltar, aonde as pessoas têm prazer em retornar para aquele lugar. Você pode contribuir para isso. Às vezes nós olhamos um papel de bala no chão, às vezes nós olhamos uma sujeira, nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos limpar, nós podemos ajudar a limpar, nós podemos ajudar a cuidar das cadeiras para que as crianças não risquem as cadeiras. É uma forma de eu demonstrar o meu amor, o meu apreço por esta igreja local, por esta igreja que o Senhor me plantou. Então eu posso orar por ela, e devo orar por ela, pela sua liderança. Eu devo ajudar a manter a ordem e a limpeza desta igreja. E também uma outra lição muito importante: você pode ser diligente. Você pode ser diligente em relação aos horários. Alô? Você podia fazer assim agora. Eu sei que esse é um esforço mútuo. Nós trabalhamos para que isso aconteça. A igreja, ela precisa ter, por mais que a igreja ela é dirigida pelo Espírito Santo, mas a igreja ela precisa ter horário para começar e ela tem que ter um horário para terminar. Embora nós entendamos que somos dirigidos pelo Espírito, que é o pastor da igreja,
Mas as pessoas precisam saber qual é o horário que começa o culto e qual é o horário até que horário ela pode ficar. Então seja diligente, temos que zelar pelos horários, para começar e para terminar, para chegar na minha célula. Alô? Olha, já estou aí. Estou a caminho. Alguém que tem carona para mim? Já passaram 20 minutos do horário da célula. Não. A sua célula tem, diga assim, a minha célula tem horário para começar e tem horário para terminar. Nós temos que ser diligentes, irmãos. Nós temos que aprender. E talvez você nesta noite se sinta tentado a olhar o defeito do outro. Você primeiro precisa olhar para o seu defeito, para a sua falha. Tirar o cisco dos seus olhos. E não querer apontar o cisco do olho do seu irmão. E juntos, todos nós, trabalhando com diligência em relação aos horários do culto, das programações, dos eventos da igreja. Isso é tão importante. Uma outra lição muito importante nessa noite, e nós vemos isso claramente na igreja primitiva, ela era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Diga comunhão. Irmão, se esforce para ter comunhão. Como é que você pode ter comunhão com a igreja? Você pode ter comunhão de várias maneiras. Você pode chegar um pouco mais cedo, você pode chegar na igreja um pouquinho antes do horário, você pode conversar com as pessoas, cumprimentar as pessoas. Não, tome uma atitude, não fique na expectativa de que alguém venha até você. Essa expectativa, nós esperamos que tenha um visitante que vem pela primeira vez. Mas quem é de casa, saia dessa zona de conforto, vá até o seu irmão, cumprimente 1, 2, 3, cumprimente aquela pessoa que você pouco fala com ela, cumprimente aquela pessoa que você não vê, pergunte o nome. Você é dessa igreja há quanto tempo? Você mora aqui? E tem muitos assuntos. Isso nos faz crescer na comunhão. Chegue cedo. Não tenha pressa para ir embora depois que o culto termina. Claro, você não deve esquecer do seu compromisso de pagar a pizza para mim depois do culto. Mas fique lá, converse um pouco mais, gaste tempo com o seu irmão, converse com o seu líder. Não fique esperando que o seu líder venha até você, te dê um abraço. Vá até seu líder, dê um beijo nele. Seu líder de célula, sua líder de célula, dê um abraço. Gasta tempo. Eu não estou querendo que você fique mais 1 hora aqui após o culto, não. Mas faça alguma coisa para que a gente mantenha essa comunhão. Quando nós fazemos isso, nós entendemos que estas questões são valiosíssimas na vida da igreja. Isso era o que nós vimos na igreja primitiva. Eles perseveravam na comunhão. Eles almoçavam juntos quando podiam, celebravam a ceia juntos, comiam o pão de casa em casa, sempre estavam juntos com a igreja, havia uma simplicidade no coração deles, e esta igreja, ela crescia desta forma. Se esforce para ter amizade dentro da igreja. Se esforce para cumprimentar as pessoas. Fique em pé um pouquinho, por favor. Eu sei que você já olhou para essa pessoa que está ao seu lado, agora esquece ela. Agora quero que você olhe para a pessoa que está atrás de você e diga que alegria que você está aqui. Pergunte o nome dela, diga para ela, olha, se esforça, diga, você é tão bonito, é tão bonita, você tem a beleza de Cristo. Observe só. Não senta ainda não. Observe só. Você não fez muito esforço. Você não fez muito esforço. Foi só você olhar para a pessoa e dizer para ela que ela é bonita, ela já se arreganhou toda, está toda feliz da vida. Isso é o que se espera de uma igreja sarada pelo poder do sangue de Jesus. Amém?
Sente um pouquinho, por favor, obrigado. Uma outra maneira que eu posso contribuir para que a minha igreja cresça, para que ela seja melhor. Alô, você está aí? Senta aí, Ruth. Senta aí, Ruth. Olha aí, presta atenção. Sirva nos departamentos que a igreja tem. Você pode ajudar a igreja a crescer. E olha que não falta o que fazer na igreja. Você pode servir na recepção da igreja. Você pode servir para ajudar a cuidar dos carros do seu irmão. Ah, pastor, mas eu não tenho carro. Então, você pode começar aprendendo a olhar o carro dos outros. Isso é servir. Jesus, olha meu irmão, ele não precisava de forma alguma morrer na cruz, porque ele é o Senhor, ele era Deus. Mas ele veio servir, ele pagou o preço, ele se entregou, ele morreu, ele fez tudo por mim e por você. Nós podemos fazer o que Jesus fez, seguir o seu exemplo. Deus está contando com você para fazer o que Ele precisa fazer no nosso meio, fazer desta igreja uma bênção, fazer desta igreja uma igreja tão amorosa, tão carinhosa, uma igreja onde o amor, onde a presença do Espírito Santo é real, onde as pessoas se sentem abraçadas, amadas, acolhidas. Você pode fazer tanto por esta igreja, por esta causa. Você pode, talvez, servir nas áreas, por exemplo, no backstage da igreja. Agora nós temos tantas outras áreas que você pode servir. Você pode ser alguém que vai ajudar a filmar, a fazer as lives. Você está vendo muita gente trabalhando. Você pode ser aquele que vai cuidar das crianças no ministério infantil. Alô? Pastor, mas eu não sou mãe, não sou pai. Começa aí, aonde você serve com amor, você vai cuidar o filho do outro. Você vai dar uma palavra, vai ajudar, vai abençoar, vai abraçar, vai amar. Quantas pessoas não há aqui nesta noite que são experientes, e tem aqueles que não são experientes, mas vão adquirir experiência quando entregar o seu coração a serviço do Senhor, que são completas nos seus talentos, nos seus dons, poderiam ajudar, poderiam fazer com que esta igreja crescesse. Quantos não poderiam iniciar uma célula nova? Quantos aqui não poderiam, pastor, conta comigo, eu percebo que a igreja não tem um ministério infantil, eu percebo que há uma necessidade, se tem isso em projeto, conta comigo, porque eu estarei lá todo domingo para ajudar, para abençoar. Por que não? Por que não? Sirva a Deus, como é bom servir. Todas as áreas da nossa vida, da nossa igreja, tem alguma necessidade, e você pode se encaixar para ajudar naquilo que a igreja precisa. Tenho visto os mais novos, os juniores, os adolescentes, servindo, filmando, projetando letra, operando som. Talvez muitos outros poderiam estar fazendo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, quem sabe você na próxima semana não se anima. Alô? Você pode ajudar na consolidação dos novos. Você pode ajudar o seu líder na sua célula. Você pode fazer uma visita para alguém da sua célula que você tem interesse de abençoá-lo, de ajudá-lo, de amá-lo. Tantas coisas, irmãos, que nós podemos fazer para a igreja crescer. Agora nós temos que tomar uma posição, uma decisão. E eu quero te dizer uma coisa, você pode fazer muito mais do que você imagina. Muito mais. Ah, pastor, eu já faço tantas coisas nessa igreja há anos. Pois eu quero te dizer uma coisa, talvez você está há anos fazendo a mesma coisa, e tem muitas coisas que você poderia ser muito melhor do que você é no que você está fazendo há anos.
Talvez é a hora de você dizer para Deus: Senhor, tem algo a mais que eu posso fazer? Senhor, eu posso fazer algo que eu nunca fiz, que o Senhor sabe. Fala comigo, usa a minha vida. Você pode se surpreender. E eu sei que é isso que Deus faz, Ele nos surpreende. Sirva-nos nas áreas mais diversas que esta igreja possui. Posso ouvir um amém? Uma outra coisa importante que você pode fazer para ajudar a igreja a crescer: sirva com seus recursos. Deus tem abençoado muitas vezes as nossas vidas. Deus tem prosperado você, meu irmão, para que você seja uma bênção. A contribuição financeira na igreja, ela é e sempre será voluntária. Não é uma determinação, não é um valor que você é obrigado a ofertar. Não, nada disso, porque não é isso que a Bíblia ensina. As ofertas, elas precisam ser voluntárias. A única coisa que Deus fala a respeito da oferta, da entrega, é do dízimo do Senhor, que é os 10% de toda a nossa renda, que é dele, não é nossa. Essa é uma forma de eu poder contribuir para que a igreja cresça, para que a igreja ela avance. O homem muitas vezes é tão mau, porque ele tem a tendência às vezes de perceber que algumas coisas não estão acontecendo. A primeira coisa que muitos são tentados e caem na tentação é: param de contribuir. E a igreja começa a passar dificuldades, a passar necessidades, a passar dificuldades para pagar uma conta, para pagar um compromisso, para poder avançar, fazer coisas maiores, para poder equipar a igreja com coisas maiores, com coisas melhores. Deixa Deus usar a sua vida, sirva a Deus com seus recursos, invista na igreja do Senhor através dos seus recursos, seja voluntário desta obra, semeie. A Bíblia diz que a oferta é uma semeadura, e toda semeadura ela tem um princípio natural: tudo que você planta, você colhe. Se eu semeio muito, eu colho muito; se eu semeio pouco, eu colho pouco. Sustente a obra. Talvez você muitas vezes tenha estado desatento ao que o Espírito Santo esteja te levando, falando com você, levando você a fazer. Talvez você possa fazer mais do que você tem feito. Talvez o Espírito Santo possa desejar que você, neste ano ainda, comece a participar mais financeiramente da obra da igreja. Se você fizer isso, certamente você vai abençoar a igreja. Uma outra coisa muito importante que eu posso contribuir para que a igreja cresça: dê sempre um bom testemunho fora da igreja. Porque dar bom testemunho aqui, irmãos, é uma maravilha. Ser uma boa pessoa, bonitão, amoroso com todo mundo, bonzinho, medidor nas palavras, no tom das palavras, aqui é fácil. O difícil é você ser lá na sua casa. O difícil, o desafiador é você ser lá no trabalho, no seu serviço. O difícil é você ser um crente, o sal e luz que tempera e ilumina esse mundo lá na empresa onde você trabalha. No meio daqueles com quem você trabalha. Na vida daquele para quem você trabalha, na vida daqueles para quem você exerce o papel de liderança. É lá fora que nós temos que dar bom testemunho, é lá fora que eu preciso salgar, é lá fora que eu preciso iluminar, para que as pessoas olhem para mim e vejam a glória de Cristo em minha vida. E elas pensam assim: eu descobri que esse homem, que esta mulher é um servo do Senhor Jesus, eu quero conhecer a igreja dele, porque esse homem é um bom crente, esta é uma crente de verdade, é recatada, ela se veste, não se veste indecorosa, ela sabe se vestir bem, não é sensual, não chama a atenção dos olhos do homem e vice-versa. É uma crente de verdade, é uma mulher, é uma santa mulher de Deus.
Esse homem é um santo homem de Deus, mede as palavras, não vejo ele falando palavrões, não vejo ele falando bobagem, não vejo ele falando coisas que todo mundo fala. Ele é uma pessoa que pule as suas palavras, mede o que fala. É alguém que está disposto a estender a mão para ajudar. Sabe, irmãos, quando nós provamos para Deus que nós somos servos de verdade, é quando ninguém está nos vendo. Quando o corpo de Cristo, a igreja, não está nos vendo. É lá quando você está passando na rua e você vê uma pessoa com um carrinho de feira, vindo da feira, com a roda quebrada, e ele com dificuldade. É lá essa hora que você é um crente de verdade. Aonde você para, você estende a mão, você quer ajudar, você quer fazer alguma coisa, porque você sabe que tem alguém que está olhando para você, e esse alguém é o Senhor dos Senhores. É o Senhor, é o noivo, é aquele a quem nós vamos um dia estar diante dEle, e Ele vai dizer, vai se alegrar conosco: bem-vindos, amados, à minha casa. Oh, meu Deus, dê sempre um bom testemunho lá fora, pague as suas contas direitinho, se apertou, vai até a pessoa, pede perdão, fala: olha, tem jeito de a gente renegociar essa dívida, eu me atrapalhei, aconteceu alguma coisa, eu não quero deixar de pagar, porque eu sou um servo do Senhor, eu quero o teu bem, vamos negociar. Faça isso, seja uma pessoa honesta, uma pessoa de palavra, seja uma pessoa que dá bom testemunho por onde você passa, um homem de uma só palavra, honesto. E aqui o homem é no sentido genérico da palavra, vale tanto para homem quanto para mulher, jovem, criança, para todos nós, líderes, não líderes, pastores, não pastores, para todos nós. Imagine só se você fosse num lugar e ouvisse alguém falando assim: nossa, pastor da Igreja Batista Vida Nova, nossa, aquele homem lá, ó, péssimo caráter, ó, mal pagador, ó, mentiroso. Nossa, mulher dele, pastora também, mesma coisa. Como que você se sentiria? Bom, se isso fosse verdade, a primeira coisa que eu esperaria que você fizesse era chegar em mim e dizer: pastor, eu queria ter um dedo de prosa com o senhor. Eu amo o senhor. E eu fiquei sabendo disso, pastor, eu não acreditei, mas se o senhor tiver com alguma dificuldade, algum problema, conta comigo. Bom, eu queria que você fizesse assim. Eu sei que normalmente não é assim que as pessoas agem. Mas pense, eu estou citando esse exemplo, não é preparando seu coração não, para você ouvir nada de mim não, por favor. Porque eu tenho procurado me manter um homem íntegro, por onde eu vou. Por onde eu ando, eu e a minha casa, nós temos procurado ser homens e mulheres servos do Senhor de verdade, que dê bom testemunho, bom exemplo para esta igreja, para o reino de Deus, aonde for. Mas se você ouvisse, certamente você ia dizer: nossa, não gostei de ouvir isso. Irmão, é assim que Deus espera ouvir de nós, bons exemplos, boas coisas, boas mensagens. Meu filho errou, e Deus sabe que nós somos pecadores e corremos o risco de errar, de falhar, mas o meu filho se arrependeu, está querendo consertar. Isso é tão bom. Como é bom quando você ouve alguém falar: você é daquela igreja? Nossa, aquela igreja é muito legal. Eu vou dar um testemunho aqui. Um dia eu estava na rua da minha casa, e as pessoas, olha como esse mundo é pequeno. E alguém falou assim: o senhor é pastor daquela igreja, aquela igreja que tem lá em cima, tal, assim, tal. E deu as características da igreja, e eu disse: eu sou pastor dessa igreja. Eu falei assim: tem um amigo meu que está indo lá, gosta demais da igreja, fala muito bem de vocês. Eu falei: quem que é? O nome dele é Assis. Olha aí, Assis. Dê um aplauso ao Senhor. Olhe só. E mais, ainda disse assim: pastor, um dia eu vou lá fazer uma visita para vocês.
Olha só, aí eu pergunto para você, o que é que esse irmão está causando para a pessoa ver isso e falar isso? Permita eu estar usando você como exemplo, mas eu poderia usar tantos outros exemplos aqui. Bom exemplo. Se a pessoa se ouvisse, nossa, tem um homem lá na sua igreja, isso não vai acontecer, em nome de Jesus. É um tal de Assis, mas olha, eu vou dizer, ele não é fácil. Oh, aquele homem lá é estranho, aquele homem lá, ele é isso, ele é aquilo. Você contornaria, não, mas você tentaria, né? Mas não seria bom. O bom é você ouvir boas coisas, é você ouvir falar coisas boas da igreja, boas daquela liderança, coisas boas daquele líder, coisas boas daquele ministério, coisas boas daquela igreja. Aquela igreja é uma igreja relevante na nossa cidade, é uma igreja que ama, é uma igreja que se preocupa, é uma igreja de pessoas imperfeitas, pecadoras, mas é uma igreja que está sempre buscando fazer a vontade de Deus. Querido irmão, é isso que Deus está nos chamando para sermos nesse lugar, amém? Seja um bom crente, porque um péssimo crente, o inferno está cheio deles. Começando pelo chefe, porque o diabo é crente também, não sei se você sabe disso. Diga para a pessoa, eu acho que Deus está falando com você e comigo nessa noite. Estou acabando, estou no ponto 8, falta mais 20, é rápido. Olha só. Uma outra coisa importante que você pode fazer para contribuir com a igreja, fazer com que ela cresça. Convide pessoas para vir à igreja. Alô? Convide pessoas, convide um amigo. Tenha a alegria de chegar na sua empresa, no seu trabalho, na escola, no vizinho, e dizer, olha, domingo eu vou à igreja, nossa, eu queria tanto que você fosse comigo. Você vai ser tão amado, tão bem recebido naquela igreja, porque lá tem pessoas que estão sendo tocadas por Deus, estão aprendendo a amar. Você vai ser bem recebido, você vai ser tão abençoado que você não vai querer nunca mais deixar de estar ali presente. Você vai estar todos os dias, todos os domingos, melhor dizendo. Convide. Acho que eu não vou convidar não, porque eu acho que essa pessoa ela é muito dura, eu acho que ela não vai aceitar. Você já tentou? Já, pastor. Tenta de novo. O Espírito Santo nos convence todo momento, está sempre, a obra dele é contínua conosco. Quem é que convence o pecador de que ele é pecador? É você? Sim ou não? Não. Quem é que salva o pecador? É você? Não. Quem é que vai lá onde a pessoa está, no lamaçal do pecado, e levanta ela e transforma a vida dela e faz ela uma pessoa nova e renovada? É você? Não. É o Espírito Santo de Deus, é Ele que convence. Eu e você apenas precisamos entender o nosso papel de contribuição no reino de Deus, que é de servirmos ao Senhor como um modelo. E por último, e eu estou falando de igreja, e aqui eu coloco as células, porque as células é o melhor lugar para uma pessoa que não tem ainda relacionamento com Deus passar a vir a ter. Às vezes há uma barreira maior da pessoa vir à igreja, porque ela nunca entrou numa igreja cristã evangélica, por causa da família, ser de outra denominação, de outra religião, de uma outra igreja, talvez medo da família recriminá-la, de um amigo recriminá-la. Então, quando você convida a pessoa para ela vir à igreja, às vezes é muito mais difícil do que você convidá-la para ir à casa. Olha, vamos ter uma célula essa semana. Uma célula funciona assim, ela não passa de 1 hora, é um momento onde a gente lê a palavra, onde a gente ora, compartilha as nossas necessidades, onde nós somos abraçados, bem acolhidos. Você vai gostar. É numa casa, ainda de quebra ainda tem um chazinho depois, um biscoitinho, você vai gostar. E a pessoa vai, e pronto, ali você ganhou o coração dela. Porque a pessoa que vai na célula uma vez, ela vai querer ir na semana seguinte.
e depois ela vai à igreja. Uma hora, você não precisa nem se esforçar. Uma hora ela vai olhar para você e vai dizer: nossa, essa célula acontece toda semana aqui. É, toda semana. Nossa, como que é a igreja? Olha, só você indo para saber. Pronto. No domingo seguinte ela está lá. E você então vai ter essa alegria de ver os teus amigos, os teus familiares vindo buscar ao Senhor junto com você. Amém? E por último, ajude a manter um ambiente de amor e de alegria na igreja. Isso é importante. Você ficou em pé agora há pouco e falou para a pessoa: você é tão bonito, você tem a beleza de Cristo, e ela já sorriu para você, ela já ficou toda alegre, feliz. Você precisa manter um ambiente de alegria. Por quê? Porque a alegria, ela é contagiante. Imagina uma igreja triste, gente brava, rancoroso. Sabe, está olhando por quê? Vai cuidar da sua vida. O que foi? Está encarando por quê? Eu não gosto dessa menina aí. Já falou com ela? Não, nunca falei, mas não vou com a cara dela. Aquele ali então, nem fala. Usa tênis da Nike, eu não posso ter um tênis Nike, eu não gosto dele. Imagine uma igreja assim, pelo amor de Deus, irmãos. Ninguém voltava. Imagina uma pessoa entra pela primeira vez, senta lá com o coração quebrado, arrebentado, esperando que alguém possa olhar para ela e sorrir. Nem isso ela tem. Ela vai embora, ela não volta nunca mais. E eu quero te dizer uma coisa: é muito possível que em toda a história dessa igreja, alguma vez possa ter acontecido isso. Não é uma prática. Porque essa igreja, ela tem uma característica, de ser pessoas amorosas, carinhosas, sorridentes, que abraçam, que recebem, que amam, que acolhem, que se importam, que choram juntos, que batalham junto. Às vezes, nós não estamos bem, às vezes nós estamos passando por lutas, não estamos naquele momento. Se fazemos alguma coisa sobre isso, é com muito esforço, mas não deixamos de demonstrar e de pagar o mal com o bem, sempre. Essa pessoa entra e ela vai embora, ela diz: eu vou voltar porque essa igreja eu fui muito bem recebido. As pessoas olharam para mim, as pessoas me cumprimentaram. Quando eu cheguei na porta, já tinha lá gente cumprimentando, dizendo que eu sou bem-vindo, nem me conhece. Talvez tudo isso que eu falei, e eu estou encerrando agora, são coisas que você já ouviu muitos anos na sua vida, mas hoje o Espírito Santo resolveu trazer de novo à vida isso, porque são questões tão pequenas, mas tão importantes, que nós vamos deixando de lado. Querido, esta igreja vai crescer para a glória do Senhor, e você pode contribuir para isso. Amém?